Olá! O material que a gente vai analisar hoje tem um título que, olha, já impacta de cara: Vivendo em Territórios Contaminados. É um dossiê, um trabalho muito corajoso feito pela Campanha Cerrado, pela Fiocruz e principalmente pelas próprias comunidades que sentem esse problema na pele. A gente vai mergulhar a fundo nesses dados para entender como é que o chamado berço das águas do nosso país está sendo literalmente envenenado. Sem cerrado, sem água, sem vida. Sabe, essa frase que muita gente conhece resume tudo de uma forma impressionante. E não é exagero, não. O Cerrado é, de verdade, o berço das águas do Brasil. É de lá que nascem rios importantíssimos pra gente e é lá que ficam guardados os aquíferos gigantes, como o Guarani e o Urucuiabambui. Eles são a nossa caixa d'água, garantindo o abastecimento de boa parte do país. Então isso nos leva a uma pergunta que é inevitável e, francamente, assustadora. O que acontece quando esse lugar, essa fonte de vida, é contaminado e envenenado de forma sistemática? As respostas que essa pesquisa encontrou, são elas que vão guiar a nossa conversa agora. E esse risco, veja bem, não é uma coisinha pequena, localizada. A gente está falando de uma ameaça à segurança de água do país inteiro. Pensa só, a saúde de rios gigantes como o São Francisco, o Paraná, o Araguaia, tudo isso depende diretamente do equilíbrio do cerrado. É tudo conectado. Para descrever a origem desse risco todo, o dossiê usa uma expressão muito forte, mas muito precisa: uma guerra química. É isso mesmo, uma guerra que usa como arma o uso massivo de agrotóxicos. E os alvos são bem claros: a natureza e as pessoas que vivem no cerrado. E os números que vêm a seguir, eles mostram bem o porquê dessa expressão. Ok, para a gente entender o tamanho dessa guerra, vamos começar pela soja. Olha esse número, 52%. Mais da metade de toda a soja produzida no Brasil vem do Cerrado. Ou seja, o bioma se tornou o centro, o coração do agronegócio dessa cultura. Agora a gente junta as peças. Para onde vai tanto agrotóxico? Pois é, mais de 60% de todos os agrotóxicos usados no Brasil são aplicados na soja. A conta é simples e o resultado é preocupante. Onde a soja avança no cerrado, a contaminação por produtos químicos simplesmente explode junto. E o resultado final dessa conta é esse número aqui: 600 milhões. É um número que a gente mal consegue imaginar o que significa. 600 milhões de litros de agrotóxicos por ano, sendo despejados sobre o cerrado, o nosso berço das águas. E olha, esse ataque químico todo não acontece por acaso, não. O dossiê aponta que ele é incentivado por projetos como o PL, o 1459 de 2022, que ficou conhecido como PL do veneno. O que ele faz? Resumindo bastante, ele tenta enfraquecer as regras, a fiscalização e praticamente escancarar as portas para substâncias ainda mais perigosas, inclusive aquelas que já se sabe que podem causar câncer. Bom, com esse cenário todo, os pesquisadores foram atrás da prova concreta, né? Foram ver o que de fato está na água. A água que as pessoas bebem, que usam para cozinhar, para viver. E o resultado é chocante. A análise encontrou um verdadeiro coquetel de 13 tipos de agrotóxicos diferentes na água das comunidades. A lista tem de tudo. Tem substâncias super polêmicas como o glifosato e outras como a atrazina, que, veja bem, foi proibida na União Europeia há quase 20 anos, justamente por contaminar a água. Lá eles decidiram que é perigosa demais. Aqui, aquela continua sendo usada. E essa diferença de tratamento fica claríssima quando a gente compara as leis. Olha o caso do glifosato. O limite de contaminação que a nossa lei permite na água é 5.000 vezes maior do que o limite da União Europeia. Eu vou repetir porque parece até mentira. 5.000 vezes. Isso, sinceramente, não é um padrão de segurança. É praticamente um convite ao desastre. E tem mais. O perigo que a nossa legislação simplesmente não enxerga é o tal do efeito coquetel. O que é isso? É a mistura de venenos. Pensa só, numa comunidade do Maranhão, uma única amostra de água tinha 9 agrotóxicos diferentes. Ninguém sabe dizer o quão tóxica essa mistura toda é, porque a lei só olha para cada substância sozinha, isolada. É uma falha gravíssima que pode, literalmente, custar vidas. Porque, no fim das contas, por trás de cada número, de cada dado, existem pessoas. E o dossiê faz questão de trazer a voz delas. Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Lá da comunidade Barra da Lagoa, no Piauí, vem um desabafo que resume tudo de um jeito muito simples e muito doído. As pessoas ficaram mais doentes. Antes, a gente era mais sadio. E lá no acampamento Leonir Orbach, em Goiás, a sensação é de que não tem escapatória.
como disse uma moradora, então a gente se contagia pelos poros e ingere os alimentos também. É essa consciência de que o veneno está por toda parte, na água que se bebe, no ar que se respira, na comida que se planta. O impacto na produção de alimentos, na sobrevivência, é brutal. Este outro relato mostra como o veneno, que é como eles chamam, vai destruindo as plantações de que eles dependem. A folha da mandioca enrola, a raiz da mandioca não engrossa, a banana não amadurece. Ou seja, é a base do sustento de muitas famílias sendo destruída. E o dossiê também dá nome aos bois, aponta os responsáveis por essa pressão. Empreendimentos como o condomínio Cachoeira do Estrondo, lá na Bahia, e a empresa Suzano Papel e Celulose, no Maranhão, são citados no documento como fontes de contaminação e de conflitos bem sérios com as comunidades da região. Mas o dossiê não para na denúncia, que já é fundamental. Ele também aponta saídas, caminhos de esperança e de justiça. Afinal, depois de mostrar o problema, é preciso apontar soluções. São propostas 4 ações bem diretas e urgentes. A primeira, proibir a pulverização aérea, que joga veneno de avião espalhando para todo lado sem controle. A segunda, aprovar a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PENARA, para a gente começar a ter alternativas de verdade. A terceira, claro, é barrar de vez o tal PL do veneno. E por último, uma coisa que parece até óbvia, proibir, aqui no Brasil, os agrotóxicos que os próprios países que fabricam já baniram por lá por serem perigosos demais. São passos muito claros para a gente ter um futuro mais seguro. Defender o cerrado, como a gente viu, não é uma questão abstrata. Começa com informação e com apoio a quem está nessa luta. Então, para saber mais, para acompanhar de perto esse trabalho, procure por Campanha Cerrado nas redes sociais. E no fim, a grande pergunta que esse dossiê deixa no ar para todos nós é: que tipo de futuro a gente está plantando? Um futuro baseado em veneno que contamina a nossa água e adoece a nossa gente? Ou um futuro que respeita a vida? A resposta que a gente der para isso vai definir não só a saúde do cerrado, mas, no fim das contas, a nossa própria saúde.